Olá, bem-vindos ao episódio 6. Hoje a gente vai ter um tema interessante aí para você que está nos ouvindo, preparado para os pais de adolescentes, tá? Eu sou Luciana, psicanalista. Estou com as minhas duas queridas amigas psicanalistas, Denise e Stephanie. E a gente vai falar hoje sobre privação e delinquência. Que será isso, hein? Bom, aproveitando, né? Eu estou aqui com a minha colinha. Eu queria perguntar para elas qual que é a expectativa, Esté, do episódio de hoje? O que você tem aí para preparar o caminho? Falando em caminho, né? Eu acho que a gente vai fazer o caminho reverso, né? Entender como que isso se inicia, né? Até chegar numa delinquência. Então, a minha expectativa é poder cortar o mal pela raiz. Nossa, tô querendo muito, tô querendo demais, né? Expectativas altas. Brincadeiras à parte, assim, é poder, desde os primeiros sinais, olhar o que faltou e o que pode ser feito, né? Então, trazer para os pais aí alguma esperança, se possível. E você, Dê? Eu espero que a gente consiga promover o que é tão valioso para a psicanálise, que é um furo nesse discurso do senso comum. Então, de repente, pensar em alternativas que sejam diferentes do senso comum. Então, acho que essa é a minha expectativa. Não espero menos do que isso. Ó. Então, vamos lá. A gente tem um tempo aí para dissertar um pouco. Eu vou começar já com as perguntas. Na verdade, as perguntas, quem fez para mim foi o ChatGPT. Vamos começar com modernidade aqui nesse pedaço, tá? Tecnologia, na veia. O que eu fiz? Eu perguntei para o ChatGPT o que os pais estão buscando de informações a respeito dos últimos acontecimentos, das angústias sobre o que houve nas duas escolas. A primeira foi, na verdade, ida ao ato. A gente falou no episódio anterior, episódio 5, né? De um adolescente de 13 anos. E na outra, na verdade, foi um adulto, né? Mas ambas em curto espaço de tempo. Então, a gente está, na verdade, ainda com essa ebulição de emoções. E a gente quer ajudar você que está aí, pai, mãe, cuidador, a pensar um pouco com a gente quais são os caminhos que a gente vai encontrando falando sobre os temas. Acho que a gente precisa falar. Então, vamos lá, vamos começar. Primeira pergunta que o ChatGPT colocou para a gente é: como posso garantir a segurança da minha família e de outras pessoas em relação ao comportamento delinquente do meu filho? Bom, Cri. Cri, 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 cri. Quer que eu mude? Vamos voltar. 1, 2, 3, valendo. Não, sabe por quê? Eu achei que a gente precisava de uma preliminar antes de Isso. saber. Tipo? Até pro podcast precisa preliminar, Lu. Sim, mas tipo 30 minutos. Tipo uma lubrificação, sabe? Isso. Eu fiquei sentindo Ai, assim. tipo Não, o vamos, quê? não. Vai. Eu vou contextualizar rapidamente. Tá. Assim, eu falo rápido. Então vamos ver. Para o Winnicott, que é o texto a qual a gente idealizou esse podcast, ele tem um texto que chama Privação e Delinquência. Segundo este autor, privação num determinado momento de vida chamaria, num processo de desenvolvimento daquele sujeito, sabe, demanda por desafio. A gente falou disso num determinado café, que o adolescente é esse sujeito que muitas vezes demanda amor, mas de uma forma que às vezes é desafiando, é indo para um caminho de delinquência. Então esse é o nosso pano de fundo para você saber do que a gente está falando aqui e para ser alguma espécie de lubrificação. E também, então, um bate-bola aqui. Eu acho que antes de falarmos de delinquência, a gente tem que falar de privação.
né? E o mesmo psicanalista Winnicott, ele fala de 3 possíveis situações no estado que se instaura, né? Que a criança, no seu início de vida, recebeu cuidados suficientemente bons que foram retirados de maneira abrupta. Essa é o primeiro pensamento que ele nos coloca. Um segundo, essa perda levou à vivência de uma aflição intolerável. E uma terceira, a criança já estava amadurecida o suficiente para dar-se conta de que foi o ambiente que falhou. Porque nas 2 primeiras, a criança não tem noção ainda que ela está nesse contexto, que é o contexto do ambiente, né? A família. Já no terceiro aqui, sim, ela já está um pouco mais madura e percebe que algo aconteceu ali. Ou uma falta de um pai, um ente querido que morreu, ou, de fato, a falta de apoio, né, nos momentos iniciais de 1 a 5 anos, que é quando o bebê e a criança precisam dos pais, precisam de um cuidado especial, né, para que ele vá se desenvolvendo. E ele fala de um estado de privação e o de estado de deprivação. O estado de deprivação é um estado onde ocorre a partir da fase da dependência relativa, que já não é essa criança de 1 e 5 anos, até 5 anos, que precisa de um tempo todo ter alguém ajudando. Já é um pouquinho depois, né? Então, se essa falta acontecer, ela vai ser relativa e diferente do estado de privação, que ocorre no início da vida, na fase de dependência absoluta, quando o bebê não tem noção desse ambiente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre... na verdade, se a gente puder falar de causa e efeito, a causa seria a privação ou deprivação, e aí a consequência seria a ida ao ato, né? Então, quando a gente fala da delinquência em si, tá bom? Enquanto demanda de amor, né? Isso, enquanto demanda, exatamente, demanda de amor. Agora volta para as perguntas. Vou voltar pras perguntas. Agora já preparadas. Vamos lá. Então, deixa eu pensar aqui numa pergunta um pouco mais aberta. Como posso ajudar meu filho a lidar com as pressões sociais e emocionais que podem estar contribuindo para o seu comportamento delinquente? Tá, então vamos lá. Vou retomar, né, o que vocês disseram. Quando o Winnicott ele propõe essa diferenciação entre privação e deprivação, até pensando que esse é um episódio que é voltado para os pais, eu queria exemplificar assim, o que seria uma situação de deprivação, né? Por exemplo, o nascimento de um irmão pode ocasionar para aquela criança essa sensação de que o ambiente não é mais suficientemente bom, porque se a mãe vinha quando ele precisava, agora a mãe está ali num puerpério cuidando, né, de um bebê recém-nascido, então para esse outro vai faltar alguma coisa. Isso para ele pode ser sentido como uma deprivação, por exemplo. Um ambiente que mudou. Um ambiente que mudou. Então, por isso que o Winnicott ele diferencia muito essa questão da privação e coloca nesse segundo estágio, porque uma criança, mais ou menos nessa idade, né, de 5 anos, ela já tem noção do que é o eu, do que é o outro e do que é o ambiente, né? E a gente está pensando que num bebê, por exemplo, quando o bebê nasce, ele ainda não tem essa noção, né? O que é eu, o que é o outro, o que é o ambiente. E por isso que se falha ali, em tenridade, é uma privação. É considerado uma privação, né? Enfim. Seguindo. Eu quero complementar, porque a palavra delinquência, no nosso senso comum? No senso comum, ou se a gente for procurar no dicionário, está muito grifada atitudes ou comportamentos que vão fora ou que estão à margem de um esperado socialmente falando. Só que no contexto da psicanálise, delinquência, por exemplo, é uma criança que começa a fazer xixi. É a famosa enurese, que é o ato de fazer xixi na cama. Então, um irmãozinho que nasce e a criança, o filho mais velho, começa repentinamente a fazer xixi na cama.
Então, isso é também considerada delinquência no sentido de demandar através do comportamento que muda. E a ideia, né, por trás disso, inconscientemente, claro, é retornar aquele momento em que o ambiente era aquilo propício, era aquilo que aquela criança precisava, né? Se a gente pensar, então, nas famílias, eu escutei, né, me preparando para esse episódio, um termo que eu achei tão bonito, que, assim, as famílias são autocurativas, né? Então, por mais que quem está ali convivendo com a criança não saiba, né, que aquilo é um comportamento delinquente, tem essa percepção do tipo, esse menino não era desse jeito, tem alguma coisa errada, né? E às vezes ali mesmo vai acontecer, né, uma regulação, né, e um olhar para aquilo que está acontecendo e na ideia, né, de um tratamento possível, né? O Winnicott ele propõe que a gente facilite, né, a possibilidade dessa criança regredir, né? Então, às vezes, por exemplo, nesse caso do irmãozinho que chegou, falar assim, você quer chupetinha também? Então põe a chupetinha na boca. Uma regulação do ambiente mesmo, para a criança ir se adaptando. E ela sentir que tem a segurança para ela continuar com o seu bom desenvolvimento. Perfeito. Sim. Legal, gostei. É isso aí. Tem um outro ponto aqui também que o ChatGPT coloca para a gente, que é como posso envolver o meu filho em atividades positivas e construtivas para ajudá-lo a encontrar um propósito e uma direção em sua vida. Você falou agora nesse tema da regulação do ambiente. Eu pensei nessa pergunta, né, como uma via da gente não, de alguma forma, não entregar para essa criança um trabalho que é da família, né, um trabalho que todos ali estão imbuídos e envolvidos para que essa criança se desenvolva, né? E se desenvolva num caminho mais fácil para ela, né? Porque ela está inaugurando esse momento de início da vida, né? Então, quando ela chega na adolescência, a gente pode pensar que esse caminho ele foi um caminho pavimentado, né? Então, pensei nisso. Sim. Tem um termo que o Winnicott introduz, que é a tendência antissocial, né? E quando ele marca isso como uma tendência, antes de uma cristalização, antes de vir, então, a se tornar uma psicopatia, por exemplo. Eu escrevi, eu vou ler literalmente mesmo, porque eu achei que cabe muito, né? Ó. O sintoma faz com que o ambiente possa se implicar. Então, é isso, aconteceu, a família, a escola, seja quem for, vai olhar para esse indivíduo que está em sofrimento. E se essa implicação acontece a tempo de que a criança seja reconhecida na sua perda e ressarcida de forma profilática, por isso que eu comentei lá no comecinho, vamos tentar olhar para isso para cortar o mal pela raiz, né? Sim. Podemos encontrar, de novo, né, uma segurança e reduzir a possibilidade de que isso se cristalize, né? Então, o que eu estou dizendo com tudo isso? É assim, nesse primeiro momento em que você percebe um furto, por exemplo, né, em que alguma coisa vai fugindo ali do comportamento, né, e que vai escapando para esse lugar da delinquência, ainda dá para agir sobre isso, né? Ainda dá, implicando quem? O ambiente, porque esse sintoma, ele é uma resposta a esse ambiente que falhou, né? Sim. Então, seria um trabalho com pais, com escola, com todo mundo que puder, né, trazer para o adolescente essa noção de que o ambiente está ali de volta e que as coisas vão ser possíveis, né, de serem, não diria restauradas, né, mas de tomarem um caminho que facilite, então, o seu desenvolvimento, de novo. Eu vou fazer o papel do leigo aqui, eu vou fazer umas perguntas que talvez sejam mais simples, mas não simplórias. Então, deixa eu ver se eu entendi, Esther. Então, algo escapou neste ambiente, nessa ambiência, que ocasionou ou que estimula para que este jovem demande amor através de atos que são considerados por uma via de delinquência. Então, percebido este movimento,
É tipo dar 3 passos para trás. Isso que ele fala de regressão. Dar 3 passos para trás para que este ambiente, essa ambiência se autorregule. É tipo isso. Maravilhoso, muito bom. Exatamente. Eu acho que eu posso complementar aqui com um texto de Winnicott. A tendência antissocial é fruto da falta de apego, de desvios nos investimentos afetivos, carências que castigam a alma precocemente. Crianças, adolescentes e a população em geral necessitam de pais morais que ofereçam acolhimento e direcionamentos que criem vínculos afetivos e espaços mentais criativos. Processos complexos que contribuem para o desenvolvimento das potencialidades criativas, que resultam em múltiplas linguagens inconscientes como formas de expressão das representações simbólicas e funcionais do psiquismo em busca de realizações e prazeres pessoais e coletivos. Né? E aí ele complementa: a tendência antissocial é um grito de socorro, mas também de esperança diante de um histórico de falência familiar e da sociedade, ao ferir o processo de estruturação da personalidade quando deixa de oferecer condições de dignidade a partir de valores culturais. Percepção que se estende ao nível da identidade nacional em seus diferentes níveis de subjetivação, cujo saldo será uma geração desorientada e vazia. Então, a gente pode concluir aqui nesse tema de uma antissocialização, não só da família, mas da cultura, do social. Então, é importante que o Estado também esteja presente, né? Quando a gente fala de instituições, a escola esteja presente, né? O além, não deixando de lado absolutamente a responsabilidade da família, a responsabilidade dos pais e dos cuidadores, porque começa na família esse entendimento, essa pavimentação para que a criança se desenvolva bem, né? Eu acho que aí tem uma coisa muito importante que a gente pode marcar, que é assim, é muito comum quando a gente pensa, então, em atos, né, em atos delinquentes, essa nomeação moralista, né, do tipo, não vai ser ninguém na vida, é alguém de sangue ruim, é um delinquente, né? Nasceu ruim. Isso. E isso não contribui em nada, então, para que seja remediado o que possa ser remediado, né? Então, o que eu tô dizendo é, ainda tem chance de olhar para o que essa pessoa está vivendo e fazer os ajustes ali para que esse sintoma encontre uma outra solução. Sim. Né? E como? Principalmente, eu acho que é esse o papel desse episódio, que a gente está direcionando para os pais e também cuidadores e, consequentemente, educadores, é falar sobre isso, é falar assim, esse sintoma, ele é um sintoma tratável antes que se torne uma psicopatia, né? Então, assim, o que a escola pode fazer? O que os pais podem fazer? Acho que primeiro é ainda continuar investindo e apostando nesse sujeito. Perfeito. Sabe? Evitar sempre qualquer nomeação desse tipo que venha, né, moralista, né, ou que marque ainda mais esse sujeito nesse lugar, porque aí a gente não tem escapatória, né? Se você falar, olha, você vai ser... Como que é? A fruta não cai longe do pé, porque seu pai era assim, você também vai ser assim. Você não dá opção, né? Sabe? Então, não é assim. Não existe essa coisa de causa e consequência. Determinismo, né? Sim. Tá fadado a, né? É. Nossa, esses dias eu vi um vídeo no Instagram de uma mulher que se diz psicanalista, né? Em que ela falava que fazia uma análise das feições e da estrutura. Ai, eu vi. Que medo. Gente, me conta que eu não vi. Então, ela falava que fazia uma análise das feições e da estrutura corporal e que dizia quem era ou não psicopata. Então, assim, tem como linguagem do corpo? Não como PNL. Como assim, numa imagem mesmo. Ela vai olhar pra você e vai falar assim, essa daí... Quer coisa mais higienista e racista do que isso? Sim, sabe? Sim. É um absurdo, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar sempre esse cuidado de nunca ir para um lado determinista.
sempre, assim, até o último minuto, poder acreditar de que a gente pode fazer algo para aquele indivíduo. Sim, e da subjetividade de cada um, né? Sim, e como? Primeiro, entendendo que teve uma falha no ambiente e que isso precisa ser restaurado. Perfeito. Sabe? Dentro do possível, né? Com pais, escolas, seja lá, né? Como que a gente puder, mas assim, não vamos desistir. Sim. Eu só complementando, que eu acho que de uma forma prática, fica também aqui para a gente identificar esses interesses e habilidades do seu filho. Né? Você perceber, ele é diferente do que a maioria é, que bom que ele é diferente. Então, vamos usar a criatividade junto, né? Vamos conversar, ajudar ele a encontrar essas atividades prazerosas, relacionadas aos interesses dele. Ou então encorajar seu filho a participar de grupos. Então, uma igreja, clube, esporte, exatamente, uma caminhada, trekking, enfim. Incentivar seu filho a buscar os objetivos específicos. A gente fala também da profissão, né, mais para frente, nos próximos episódios, e onde a gente já pode ir colocando uma sementinha nas nossas crianças e nos nossos adolescentes, daquilo que ele se sente ou ela se sente imbuído a fazer, né? Como sociedade, como grupo, né? Porque a gente sempre faz algo para alguém, né? A gente não se relaciona só com a gente mesmo, né? Existe uma libido que vai para a gente, mas a outra vai para o outro, né? O restante dela vai para o outro. Então, essa energia que a gente tem pelas relações, né? E estabelecer metas realistas com seu filho. Às vezes a gente coloca metas para eles que são inatingíveis. Só quero que você tire A. Isso acaba sendo um sofrimento, né? Então, não permite que o adolescente viva nos seus altos e nos seus baixos, como todos nós. Nós falamos no episódio anterior, né? Legal. E aí, estou pensando também numa terceira pergunta, do chat GPT aqui, que eu acho que é interessante. O que posso fazer como pai e mãe para cuidar de mim, mesmo durante esse processo difícil e estressante? E eu sempre gosto de lembrar, em clínica, quando você está com sofrimento, de que seu filho ou sua filha está passando por alguma angústia, de que primeiro a gente tem que cuidar da gente. Né? Então, eu faço aquela alusão a quando você faz uma viagem de avião. Né? Quando a aeromoça, a comissária de bordo, diz assim, bom, se houver a despressurização da cabine, máscaras vão cair à sua frente. Né? Então, vamos pensar que se você tiver com um bebê ou com uma criança, um adolescente, um senhor, um velho, né? Um idoso, uma pessoa com alguma condição necessária, que você primeiro tem que colocar a máscara em você. Porque se você não fizer isso, vocês dois vão morrer. Porque aí você já vai estar inconsciente total para poder ajudar aquele outro que precisa. Então, o primeiro lugar ajude você mesmo. Olhe para você, né? Procure situações onde você se priorize para que então você olhe para o seu adolescente, para o seu par, né? Para o seu esposo, para a sua esposa, e aí vocês possam discutir juntos ali o que é possível ser feito. Como é que vocês pensam isso? Você que é mãe, Esther, o que você tem para nos dizer, né, do seu simbólico aí, do que acontece também no dia a dia? Acho que o caminho é esse, né? É olhar primeiro para como que você vai lidar com essa angústia, que deve ser muito grande, né? De você ver que o seu filho está tendo atitudes que você não compreende, né? Se a gente pensar no ambiente que falha para o adolescente, muito provavelmente é um ambiente que também deve estar muito difícil para os pais. Alguma coisa pode estar acontecendo, né? Então, buscar ajuda, com certeza, né? Para mim é sempre o caminho, né? Fazer sua análise, buscar rede de apoio, né? Às vezes isso pode acontecer, porque mudou, porque perdeu o emprego, porque perdeu um ente querido, qualquer coisa que movimentou ali aquele lar. Os pais separados. Né? Buscar, então, retomar, né, uma segurança, né? Tô desempregado, mas eu tenho ajuda do pessoal da igreja. Me separei, mas a gente tá tentando negociar ali, né, em que termos que vai ser, né?
putz, não tá legal, teve uma agressão, busca se proteger para que isso não se perpetue, né? Então, assim, são N motivos que podem, né, tá acontecendo. E para cada um deles, né, vai ter uma resposta diferente, né? Então, eu vou dar um exemplo, então, particular, que é quando o Felipe nasceu, né? O Dudu já tinha 3 anos. E claro, eu vivi esse conflito, né? Do tipo, como é que eu vou dar conta de 2, né? Que mudanças que eu vou ter que fazer? Né? Quem que vai me ajudar? Quando se diz das funções maternas, né? Do cuidado mesmo, né? De como que eu vou dar conta do cuidado de um pequenininho, com 3 anos, e de um bebê, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz foi assim... Falei pro meu marido, né? Daniel, eles vão ter que dormir, né? Vão ter que ser ninados por você também. Porque o Dudu, como eu tinha mais disponibilidade, ficou muito acostumado a mamãe põe pra dormir, né? E eu já tava exausta, né? E bebê recém-nascido, nossa, é aquela coisa, você acorda de madrugada. E eu falei, eu não quero que essa função fique só pra mim, sabe? É exaustivo. Perfeito. E hoje, então, né? O Dudu com 7, o Felipe com 4, se eu tô, se eu não tô, tanto faz. Alguém vai pôr pra dormir. Seja eu, o Daniel, a minha mãe, a avó Regina, né? Todo mundo entra ali e aí, então, ufa, eu não tô mais tão sobrecarregada. Eu consigo dividir, né, essa função, por exemplo. Eu acho que você toca num tema legal, que é assim, a mamãe também tem vida, né? Sim. E acho que você conta pro teu filho também, ó, às vezes não dá, né? E você, Dê? Eu vou complementar o que a Esté disse, é que a clínica do atendimento com os adolescentes esbarra muito com o atendimento aos pais. E não muito diferente disso, inconscientemente, tem muitos pais que pedem ajuda levando os filhos. Né? Quer fazer análise por tabela? Sim. Então, se de repente você encaminhar o seu filho para um tratamento como esse, e num feedback ou num direcionamento você ouvir que também precisa de ajuda, talvez você precise mesmo. Então, acolha essa recomendação. Então, considere também que você pode ter sido utilizado desse espaço terapêutico que é do seu filho também para pedir ajuda. Então, se isso acontecer, acho que acolha e perceba que essas transformações também dizem muito sobre você. Então, é um ambiente que muda quando esse adolescente adolesce. Então, acho que considere as suas dores e as suas dúvidas e as suas transformações que, de forma inevitável, vão te tocar de alguma forma. E se precisar de ajuda, procure ajuda especializada. É isso aí. Bom, vou resumir aqui o que a gente já conseguiu falar, né? A privação é a ausência de amor quando a criança perde o chão. Aqui entendo o amor em suas mais conhecidas variações: segurança, acolhimento, socorro, cuidado, carinho e atenção. Quando uma criança de até 5 anos de idade é emocionalmente privada dos cuidados de sua mãe, o desenvolvimento de sua personalidade é seriamente comprometido. A delinquência é um comportamento antissocial que ocorre porque a criança reage negativamente a um ambiente que foi ruim para ela. A delinquência está ligada a uma perda específica e duradoura que ocorre após a separação do ambiente. Né? A gente dá uma dica aqui e deixa depois para vocês. Tem uma série na Netflix que é Euphoria, que trata bem disso, assim, de como o ambiente faz com que a delinquência aparece, né? Essa falta que a gente comenta aqui no nosso episódio. Bom, a gente já está se encaminhando aí quase pro final, né? E aí eu queria só fazer mais uma pergunta para vocês. Eu acho que deixar aqui um ponto de conclusão do que a gente vem falando nesse episódio no sentido de perdas das relações primeiras, no comecinho, né, da vida da criança.
e em associação livre, como é possível a perlaboração do luto na adolescência. Né? Por que do luto nesse momento, para esse episódio? A gente vai, obviamente, falar de luto mais para frente, mas pensei que essa perda não é a morte de alguém necessariamente, mas é perda de algo. Né? E aí a gente fala da perda do afeto, né? E o que vocês têm aí para comentar? Pode ser a perda de um objeto que se foi, pode ser a perda de um ambiente que mudou, pode ser a perda de um corpo infantil que também não existe mais. Então, pode ser a perda de afetos que se foram. Então, a gente associa muito de forma muito corriqueira o luto à perda física, quando na verdade existem lutos simbólicos de coisas que foram, de afetos que se transformam, de relações que mudam, de ambiente que muda. Então é importante considerar que é mais abrangente do que a gente imagina de forma superficial quando a gente pensa em luto. Então o adolescente ou aquele que adolesce é vamos dizer, um período transitório em que eu me despeço da infância e eu caminho construindo para uma vida adulta. E isso sim, pode ser difícil e a gente pode pensar em luto também. Sim, perfeito. E, bom, então estamos terminando o episódio. Eu queria só deixar um convite aqui para vocês. A gente tem feito nos episódios um pedido para que você compartilhe. A nossa marca, né? Você está vendo aqui, é o guarda-chuva, que é o que acolhe, né? Então, se você puder mandar esse episódio para alguém que você saiba que esteja precisando de um esclarecimento ou um apoio, a gente usa a hashtag Eu Me Importo. Então, manda um guarda-chuva e manda esse episódio como um presente, né? Ou como um alerta para essa pessoa, para essa família que está precisando. E eu peço que vocês fiquem com a gente, porque vem muito mais por aí. Agradeço as convidadas, minhas sócias queridas, Denise e Stephanie, e deixo um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo. Não esquece o guarda-chuva. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.